a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil há 12 anos e meio. E hoje tenho um privilégio de entrevistar uma queridíssima amiga, companheira no Tribunal Superior do Trabalho do meu filho, já foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Os senhores têm noção, o Tribunal Superior do Trabalho, ele, quem preside, tem que controlar não só o seu tribunal com 27 ministros, mas 24 tribunais regionais e em torno de 3.500 magistrados no Brasil inteiro. A ministra Cristina Peduzzi já foi presidente e sabe como é uma tarefa que não é simples, porque assegurar a jurisprudência, dar essa tranquilidade que o direito exige para todos os jurisdicionados, é uma tarefa muito difícil, principalmente num tribunal, numa justiça dessa dimensão. Então, teremos o prazer de tê-la no nosso programa. Minha queridíssima ministra Cristina, é um prazer enorme tê-la aqui. Eu Professor. gostaria muito, nesse nosso programa, falarmos um pouco sobre a Justiça do Trabalho e talvez sobre esse protagonismo que hoje nós estamos sentindo no Poder Judiciário e essa vinda de teorias do exterior aqui para o Brasil, principalmente de países parlamentarismo, mas eu gostaria que, para os nossos telespectadores, começássemos a senhora explicando um pouco o que é a importância e a magnitude da justiça do trabalho no Brasil. Verdade. Em primeiro lugar, professor Ives Gandra, é um prazer enorme ser convidado e poder participar do seu programa. É uma honra ser entrevistada por tão ilustre amigo, professor de todos nós, grande jurista, e sobre a justiça do trabalho. Me orgulha estar aqui e dizer que estou há 23 anos, né, integrando o quadro de ministros do TST. Quando entrei, o meu colega e seu filho querido já estava atuando, ele acabou de completar o jubileu de prata no tribunal, ambos fomos presidentes do tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que congrega, né, os 24 tribunais regionais do trabalho. E nesse universo, né, porque as pessoas, na sua maioria, né, quando na idade ativa para tanto, trabalham, exercem alguma forma de trabalho. E hoje, neste mundo automatizado, digitalizado, adquire ainda maior importância, né, a Justiça do Trabalho na sua função não só de promover a conciliação, de decidir os conflitos, quer individuais, quer coletivos, que lhes são submetidos para julgamento, mas ela tem uma missão muito importante, especialmente no diz com o direito coletivo, né, de assegurar, não é, o equilíbrio das relações de trabalho, de promover a segurança jurídica para que exista investimento, para que exista desenvolvimento da economia, para que exista um trabalhador bem assistido, né, um trabalhador satisfeito. Então, essa promoção, né, do equilíbrio e da segurança, do equilíbrio das relações sociais, né, e da segurança jurídica, ela se traduz na sua função primordial de aplicar a lei. Né? Esta é a nossa função, por meio do julgamento dos processos, por meio da decisão, né, aplicar a lei. Porque, veja, que o conceito, né, de Estado de Direito, ele se confunde com a ideia de segurança e com o princípio da segurança jurídica, portanto, imprescindível, né, ao desenvolvimento da economia, à proteção dos direitos trabalhistas. Então, nós temos aqui essa função primordial de aplicar a lei. É exatamente essa tríplice função, o direito como doutrina, a lei como uma realidade aplicada do direito e a justiça que se faz no momento em que esse direito tem que ser aplicado, essa tríplice visão, direito, lei e justiça, é exatamente a função maior e muito bem apresentada pela senhora. Como é que se vê, entretanto, hoje,
a reforma trabalhista que foi feita na época do presidente Michel Temer e esta aplicação dessa legislação hoje pelo tribunal. Como está ocorrendo, ministro? Essa pergunta é muito importante porque, veja, que a reforma trabalhista, ela promoveu atualização da legislação em diversos aspectos. Não conseguiu, porque foi editado em 2017, ainda regular o trabalho por meio das plataformas digitais, mas estabeleceu muitos dispositivos que efetivamente atualizaram e eram necessários, né? Porque eles atualizaram a lei para que o fato social tivesse uma disciplina jurídica. E o grande exemplo que eu dou é o teletrabalho, que logo foi tão utilizado durante a pandemia, né, e que foi tão bem disciplinado pela reforma trabalhista. Ela disciplinou a terceirização, imediatamente o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade daqueles dispositivos, mas o grande foco, que é o mais importante da reforma, foi a valorização da autonomia da vontade, especialmente a individual e a coletiva. Ou seja, por meio da negociação coletiva, pode-se, de acordo com o interesse das partes contratantes, e aí não há o princípio da hipossuficiência, porque são entes coletivos, né? Os sindicatos, eles são maduros para negociar e estabelecer o que é melhor para reger aquelas relações de trabalho. Então, apenas reforçou o que a Constituição já estabelecia, né? A ampla liberdade para negociar. E ela foi muito expressa no artigo 611, porque disse, na letra A, o que pode ser objeto da negociação coletiva, especialmente em matéria de salário, de jornada de trabalho, e em tudo aquilo que não disser respeito a um direito civilizatório mínimo do trabalhador, é possível que a negociação coletiva fixe a lei entre as partes. E o outro tema importantíssimo da reforma trabalhista foi a preocupação em reduzir, não é, a resolução judicial dos conflitos, ou seja, promover os meios extrajudiciais da conciliação, da mediação e, inclusive, da arbitragem em situações ali especiais. Por quê? Porque uma justiça que é célere, ela é que é justa, ela tem que ser célere. E porque não basta decidir bem, tem que decidir no tempo certo. E com isso estabeleceu o princípio da sucumbência. Infelizmente, em relação a esse segundo tópico, nós temos hoje, com o tema da assistência judiciária gratuita e com a mera declaração de insuficiência de recursos como suficiente, o Tribunal Pleno recentemente disse que é suficiente para deferir a gratuidade da justiça. Com isso, nós hoje abrimos, digamos, ou mantivemos uma situação pretérita à reforma trabalhista. Então, em muitos aspectos, como esse, nós sentimos alguma dificuldade na aplicação da reforma. Este tema porque, veja, o que diz a reforma trabalhista, que presume-se até 40 salários, até 40% do limite dos benefícios da Previdência, presume-se quem ganha menos do que isso, a situação de, digamos, de gratuidade e justiça. Mas, além desse patamar, tem que provar que ele não tem condições de litigar, né, sem prejuízo do seu sustento ou da família. Mas aplicou-se o Código de Processo Civil, que exige a mera declaração e não a comprovação do estado de pobreza. Em muitos aspectos, eu posso aqui dar um outro exemplo significativo, percebe-se uma certa dificuldade em aplicar a reforma trabalhista. Nós temos inúmeras situações que dizem com jornada de trabalho, com acordos e convenções coletivas que fixam condições e que o Poder Judiciário anula. Então, realmente, não aplicar a reforma trabalhista ou discutir sobre a sua aplicabilidade, isso é uma realidade e isso não tem sido, digamos, um elemento que assegure
o princípio da segurança jurídica. Eu lhe dou aqui um exemplo rápido, né, porque nós não temos tempo para isso, que a CLT permite que se prorrogue a jornada de trabalho por acordo ou convenção coletiva, e nós temos aqui pendente de decisão do Pleno, ainda não está definida, tem 10 votos anulando a cláusula da convenção coletiva e temos 12 votos que preservam a validade da cláusula. Faltam 4 ministros para votar, mas numa situação que se estabeleceu uma compensação, 2 dias, 4 dias de trabalho e 4 dias de descanso, com o sistema prorrogado em turnos ininterruptos de revezamento. 12 horas, 2 dias em regime diurno, 12 horas nos 2 subsequentes, em regime noturno e 4 dias de descanso. Dá um total mensal de menos de 180 horas, mas surgiu a discussão da invalidade desta cláusula. Então, realmente, isso gera insegurança jurídica. Então, a grande preocupação que me parece hoje que o Poder Judiciário enfrenta é aplicar a lei, valorizar a negociação coletiva e seguir as prescrições legais, como a que foi introduzida pela reforma, de que, em matéria de negociação coletiva, a Justiça do Trabalho só pode examinar os elementos essenciais à validade do negócio jurídico, que são agente capaz, objeto lícito, né? Ou que não seja proibido por lei, né? E forma prescrita em lei, ou não defesa em lei. Só aqueles elementos essenciais do negócio jurídico. No mais, as partes podem, desde que não contrarie diretamente norma da Constituição e, assim, norma de segurança, higiene e saúde do trabalho, elas podem decidir o que consideram melhor para si próprios. Então, neste e em outros aspectos, nós temos essas controvérsias, professor, mas espero que sejam superadas em benefício, né, da preservação do equilíbrio das relações do trabalho, da preservação, sobretudo, dos empregos e da promoção do emprego, que é o mais importante, né? Agradeço muito, ministro, essas explicações. Nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar discutindo a matéria no próximo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com o privilégio de termos uma queridíssima amiga, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Cristina Peduzzi. E, como os senhores perceberam, apesar da reforma tributária, ainda problemas permanecem e alguns estão sendo discutidos ainda sem uma consolidação jurisprudencial, como apresentou. Eu sempre tive a impressão, ministra, eu não sou especialista, porque quando meu filho, em 1999, foi indicado para o tribunal, eu até fiz uma declaração, estávamos discutindo, eu e o Mercadante, um programa da Gazeta ao Meio-Dia, de que a partir daquele momento eu nunca mais aceitaria uma questão trabalhista e muito menos dar pareceres sobre isso para não constranger meu filho. Então não é a minha especialidade. Desde 99 eu estou distante do direito do trabalho. Mas o que se sente, e a senhora apresentou uma dessas facetas, é que algumas decisões que têm ocorrido, e nós discutiremos no momento que estamos gravando esse programa, ainda o seminário não ocorreu, mas a senhora, inclusive, vai participar como conferencista, alguns pontos ainda da reforma trabalhista parecem que não terem sido absorvidos esses pontos pelo tribunal. E tem havido, inclusive, recursos ao Tribunal Supremo Tribunal Federal, muitas vezes tem reformulado as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. A senhora acha que nós vamos ter, em alguns pontos essenciais, ainda trabalho para termos a aplicação definitiva da reforma, ou essa certa resistência que se tem na reforma tributária
junto ao Tribunal Superior do Trabalho decorre mais de uma mentalidade, enfim, que valorizava desde 1943 a consolidação das leis trabalhistas e, apesar de ter se colocado essa consolidação, os principais pontos na Constituição, quase uma consolidação dos principais pontos colocados na Constituição, no título segundo da Constituição, de que há uma certa resistência à aceitação de mudanças, de que o hipossuficiente terá que ser sempre protegido pela justiça, sem que outros aspectos tenham que ser examinados. A senhora acha que é incorreta a minha percepção ou existe por parte de alguns dos ministros ainda essa concepção do velho direito de 1943 e da velha teoria, fui aluno do professor Cesarino Júnior, a teoria do hipossuficiente, que a Justiça do Trabalho tinha uma função fundamental, proteger o trabalhador, mas sem uma outra perspectiva de também ser um instrumento de valorização da economia para o crescimento da nação. Correta ou incorreta a minha percepção? Lembre-se que eu não sou Isso especialista está em direito do acontecendo. trabalho. Mas veja, sejamos otimistas. O que eu posso complementar é dizendo que o Supremo Tribunal Federal, logo após o advento da reforma trabalhista, já se manifestou de plano sobre a constitucionalidade da grande maioria dos dispositivos que foram alterados por ela. Tanto que nós temos, em repercussão geral, porque hoje nós temos o sistema dos precedentes, que é um instituto importantíssimo para assegurar, né, esta segurança jurídica, porque se estabelece uma tese aplicável a todos os casos. E eu dou um exemplo, que é do tema 725, da repercussão geral, onde o Supremo Tribunal Federal, reiterando que já havia afirmado em controle concentrado de constitucionalidade quando julgou a DPF 324, estabeleceu a possibilidade de terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Validou, portanto, a disciplina, a disposição contida na reforma trabalhista, né? que implementou a questão amplamente a disciplina da possibilidade da descentralização produtiva, né? E a terceirização é uma forma de efetivá-la. Claro. Hoje, nós temos aqui no Tribunal Superior do Trabalho e na Justiça do Trabalho em geral, ainda uma parte, não parte do Tribunal Superior do Trabalho, digamos 50%, metade das turmas, aplica sem qualquer, digamos assim, sem qualquer exceção à regra geral da validade da terceirização, e inclusive de outras formas, como a contratação de profissionais liberais que se constituíram como pessoas jurídicas, isto é possível, mas metade do tribunal entende que, em hipóteses onde se identificar, no caso concreto, subordinação, hipótese de subordinação direta entre o empregado e o tomador de serviços, que se reconhece um vínculo direto com o tomador, quando o empregado, na terceirização, é empregado do prestador de serviço, da empresa prestadora de serviços. Mas muitas vezes interessa ao empregado um vínculo com o tomador, por exemplo, a convenção coletiva do tomador, se é um banco, se é um comércio, pode ser melhor do que aquela convenção das empresas terceirizadas. Então, os empregados buscam o reconhecimento de um vínculo direto com o tomador. Isso não é possível no sistema da validade da terceirização, e que o Supremo afirmou, né, por meio do tema 725, possível. Mas nós temos alguma resistência por parte da Justiça do Trabalho em aceitar que, havendo um vínculo direto afirmado, digamos, num processo trabalhista, em primeiro e segundo grau, que se possa validar a terceirização. Nós temos também um outro tema importante,
que é o 1046, que é o da validade ampla do que negociado coletivamente ou por meio de acordo, por meio de convenção coletiva, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o que já havia estabelecido no tema 152, né, sobre horas em itinerário, validando dispositivos da reforma trabalhista que alteraram o conceito de tempo à disposição do empregador para negar o pagamento, né, de horas de percurso até o local de trabalho. Então, o Supremo reiterou esse entendimento de uma forma bem ampla por meio do tema 1046. E também, como já exemplifiquei no primeiro tópico, na primeira parte aqui da nossa entrevista, em algumas situações tem-se invalidado cláusulas coletivas, porque se entende que o princípio constitucional teria assegurado que o juiz decida dessa forma, quer dizer, analisando o mérito da convenção coletiva, né? Quando é muito restrita essa possibilidade, segundo a reforma trabalhista. Então, realmente, eu imagino com o tempo estas discussões sejam superadas, mas elas decorrem substancialmente de uma questão única, é que a Justiça do Trabalho preponderantemente entende que o único meio de proteção social é a CLT. E a reforma veio e disse: não, existem outros meios também de proteção social. O trabalho pode ser exercido de forma autônoma ou com uma disciplina legal específica, como é o caso dos corretores de imóveis, dos motoristas autônomos de carga, dos que trabalham com franchising, salões de beleza, enfim, um sem número de hipóteses onde há lei específica regulando ou não havendo a disciplina geral do Código Civil que a reforma introduziu no bojo da CLT e que disciplina o trabalho autônomo. Veja, o projeto de lei complementar número 12, que foi encaminhado, né, para o Congresso Nacional do governo para regulamentar o trabalho por meio das plataformas digitais dos transportadores de passageiros, né, a chamada uberização, prevê uma forma de proteção, como essas leis esparsas que referi, uma forma de proteção que está fora da CLT, mas que ela é eficiente, assegura direitos previdenciários durante e após a cessação do vínculo, jornada máxima de trabalho, salário mínimo, enfim, direitos civilizatórios mínimos que o Estado tem que assegurar e que o Poder Judiciário também tem o dever de assegurar. Então, existem outras formas de proteção fora da CLT e que são compatíveis com este mundo automatizado, informatizado e que funciona por meio da cibernética, dos algoritmos e contratações que se efetivam por meio das plataformas. Então, o que nós precisamos é preparar esses trabalhadores para esse novo mundo, para que eles se recapacitem e sejam sempre essenciais no desenvolvimento, né? E acompanhando o desenvolvimento tecnológico, que é essencial. Então, é um mundo digitalizado, cheio de reformas, cheio de transformações, né, nos modos de produzir, nos sistemas produtivos, e que nós precisamos compreender e que nós precisamos, não é, enfrentar, né, de uma forma sempre preocupada com a preservação da dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalho, né, e a satisfação de todos aqueles que estão envolvidos no sistema. Minha querida ministra, o tempo é o nosso inimigo. Eu gostaria de ficar ouvindo a senhora todo o tempo e nós estamos chegando, infelizmente, ao programa. Mas quero agradecer muito a sua exposição para todos os nossos telespectadores no nosso programa. E é a primeira vez que vem ao programa, de tal forma, já tivemos aqui alguns amigos seus, o presidente Michel Temer veio, alguns senadores que são seus amigos também. E tem alguns ministros dos diversos tribunais, inclusive o meu filho, que é, inclusive, seu companheiro no tribunal. Mas quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, de tal maneira que fica o meu abraço e aos meus telespectadores.
Espero-os novamente no próximo domingo.